Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Graziélia Diversi, sou presidente do PL Mulher aqui na cidade de Bicas e nós estamos com uma temporada de podcast no qual a gente vai apresentar para vocês os nossos pré-candidatos a vereadores na nossa cidade. Então, com vocês, o PL Cast. Nessa primeira temporada, no primeiro episódio, eu começo conversando com o pré-candidato a vereador Diego Laina. Eu não vou dizer quem ele é, o que ele faz, porque eu vou deixar esse trabalho com ele. Então, vem comigo conhecer essa pessoa. Diego, conta pra gente, quem é Diego Laina? Primeiramente, Grazi, é um prazer, estar aqui hoje nesse PLcast, ter essa oportunidade de estar me apresentando para a população biquense. Sim. Eu sou o Diego Laina, para quem não me conhece, mais conhecido pela barbearia. Estou há 10 anos já no ramo da barbearia, todo mundo me conhece como Diego Barbeiro, né? E hoje também sou conhecido através da igreja. Eu sou diácono na minha igreja, estou há 5 anos lá, presto alguns trabalhos sociais, então a galera já me conhece, prego a palavra do Senhor, então me tornei uma pessoa pública, mesmo sem querer, acabei me tornando uma pessoa pública, né? Então a galera toda me conhece, ou pela barbearia, ou pela igreja hoje. E conta pra gente assim um pouco das suas características, como é que você pode falar pro pessoal, quem é você assim na profundidade, um menino, como é que foi sua infância? Fala um pouquinho pra gente entender aí o seu perfil. Então, Grazi, hoje eu posso dizer que eu sou um novo homem, né? Eu falar da minha infância um pouco, eu posso falar um pouco do antigo Diego, mas hoje eu me tornei um novo Diego, a partir de Cristo. Mas a minha infância foi uma infância um pouco assim, meio conturbada, devido a separações de pais e tudo mais. Sim. Então eu trabalho desde os meus 10 anos de idade. Olha. Eu trabalhava num tomatal, eu lembro que eu trabalhava colhendo tomate e eu ganhava 25 centavos por cada caixa naquela época. Nossa. E gastava, eram 100 tomates para encher aquela caixa. Muito cedo, né? Eu não podia pegar nem tomate verde, nem tomate vermelho, tinha que ser diverso. Então eu com 10 anos eu tinha que estudar, botava minhas irmãs pro colégio e ia. Eu ganhava no final da semana às vezes 10, 11 reais, mas naquela época era o suficiente para ajudar dentro de casa a comprar as coisas. Então eu sempre fui trabalhando na minha infância, depois comecei a limpar quintal das pessoas, né, porque as pessoas me pagavam um pouco mais, então era mais vantajoso limpar o quintal do que ficar agarrado ali. Fui progredindo, trabalhei de garçom por mais tempo, aí de garçom já era, para mim era o meu auge, com 12 anos de idade, acessar, na época todo mundo trabalhou com a martelena, né? Sim. Então com 12 anos de idade eu acessei a martelena, conseguia fazer 2 festinhas por semana, e para mim aquilo era o auge da minha infância. Até que eu fui ter carteira assinada e tudo mais. E a vida foi abrindo obstáculos, foi abrindo portas para me tornar quem eu sou hoje. Estive trabalhando por um bom período na Precisa. Então o Juninho, que é o patrão, que é o dono da Precisa, né, foi meu patrão. Eu aprendi muita coisa com ele. Aprendi tipo assim, o tempo que você gasta para fazer algo certo ou errado é o mesmo. Então eu procuro hoje, se é para fazer, vamos pegar e vamos fazer. Não tem essa de corpo mole. Não tem essa de ficar assim, vamos ver depois. Não dá. Se é para fazer, então vamos pegar e vamos fazer. Se é para fazer, então vamos fazer certo. O tempo do certo e o tempo do errado é o mesmo. Entendeu? Muito interessante, já deu para pescar aqui duas características suas. Você é trabalhador desde muito cedo, teve que conhecer a experiência do trabalho, e a gente pode dizer também que é muito firme, não é isso? Muito firme. Trabalho assim, sempre trabalhei, nunca tirei férias de 30 dias, eu brinco lá com meus clientes, com os meus adolescentes, eu falo assim, eu não sei o que é tirar uma férias de 30 dias. Dos meus 10 anos, hoje eu tenho 35 anos, eu nunca tirei uma férias de 30 dias. Eu tirei férias daquelas que você tira às vezes 7 dias no final do ano. Porque tem que respirar, né? Mas assim, 30 dias eu não sei o que é tirar. Então, nesse processo, eu casei, hoje eu sou casado, tenho uma família linda, tenho filhos, mas também dentro disso passei por adversidades. E eu lembro que eu tive um momento em que eu saí para trabalhar por conta própria, então a gente quebra a cabeça. Muito. E numa dessas de quebrar a cabeça, eu fiquei desempregado, assim, falei, cara, hoje eu sou casado, eu já tinha minha filha, eu não posso deixar, eu sou o provedor desse lar. Então eu lembro que foi a única vez que eu tive
a minha sogra me ajudou. Ela comprou para mim um botijão de gás, ela comprou para mim uma cesta básica, né, Mas naquela você foi época. humilde para entender que Sim, precisava. mas pensa o que é, às vezes, tomar um tapa na cara de um difícil. homem que é provedor da casa passar por isso. Uhum. Mas eu lembro que eu cheguei, tinha uma granja de porco ali em Maripá, hoje ela é até um frigorífico, mas na época ela era uma granja. Uhum. E eles estavam precisando de um cara para limpar o chiqueiro, ou seja, limpar o esterco dos porcos ali, né? E eu fui lá, falei, cara, é um emprego, eu preciso disso, eu não vou ter vergonha disso. Exatamente. Fui lá para me trabalhar disso, de limpar ali as fezes dos porcos. Muito e aquele cara olhou para mim e falou assim, esse trabalho aqui não é para você. E não me empregou. Aí aquilo não... ali foi um tapa na minha cara, assim, e eu voltei para casa chorando, porque eu falei, Deus, eu não era cristão ainda, mas eu orava. Falava, Deus, por que isso? Eu preciso trabalhar. Por que eu não vou ter emprego? Por que eu não vou conseguir? Mas, assim, eu via, era a mão de Deus abrindo portas, assim, Deus fecha algumas portas, mas não é para que a gente caia. Mas é o meio dele falando assim, ó, você não vai para cá, você não vai para cá, ele tá te trilhando num caminho. Então eu lembro que eu fui e falei, cara, não tem outra solução. E eu já tinha um sonho de ser barbeiro, assim, tinha vontade de fazer o curso. Eu tinha um dinheirinho guardado, falei, eu vou aplicar esse dinheiro, eu vou fazer o curso de barbeiro. Olha só. Aí eu entrei em contato com a Embeleze era muito caro, eu tinha um dinheiro da primeira mensalidade da Embeleze. Aí quando eu ia para Juiz de Fora, eles me ligaram e falaram assim, ó, Diego, nós não vamos poder mais te receber aqui, porque começou semana passada, então você não tem direito mais de começar. Do nada. E eu não entendi, eu falei, cara, eu só perdi uma aula, por que eu não poderia fazer? Então aquilo ali foi outro baque. E eu sem entender nada, o agir de Deus. Aí minha esposa virou para mim e falou assim, cara, não chora, não é possível, a gente está indo para Juiz de Fora. Uma cidade daquele tamanho tem que ter outro colégio. E a gente foi entrando, procurando, achamos um colégio Conecta. Aí a gente foi para o colégio Conecta, a aula ia começar na outra semana, precisava fechar, tinha mais 2 vagas. Para fechar aquelas 2 vagas, eles fizeram uma promoção de R$550. Eu tinha os 500 da primeira mensalidade, que seria da Embeleze. Olha só. Aí a gente foi, entrou em contato com o irmão da gente, que mora de fora, peguei R$50 para ele emprestado e paguei o curso à vista. Graças a Deus. Entrei para fazer o curso, eu lembro que eu fiz o curso numa semana. Na outra semana, para mim, eu já quase que eu não tinha, eu só tinha um dinheiro da outra passagem. Eu falei, cara, eu tenho que abrir minha barbearia. Com 2 aulas, eu peguei a molecada da minha rua, falei com as mães assim, ó, eu vou começar, vou cortar, vocês não brigam não, mas eu preciso aprender. Então eu cortei o cabelo daquela molecada toda, com 2 aulas, eu abri o meu salão. Meu Deus, muito bom ouvir tudo isso, Diego, e pegando toda essa sua trajetória, a gente consegue inferir que ela moldou o seu caráter até hoje. Você é um homem, né, de 35 anos. Então, qual é a sua visão? Como é que você enxerga a sociedade hoje, com tudo isso que a vida te deu? Eu enxergo a sociedade hoje, assim, vamos dizer para a juventude, que é o que eu trabalho mais hoje dentro do meu salão. Sim. Eu acho que falta um trabalho mais essencial com essa juventude. Por quê? Como eu disse, eu trabalho desde os meus 10 anos, nunca tive vergonha. E não tenho vergonha se eu quebrar hoje em dia e tiver que trabalhar de novo. Para mim não tem trabalho inferior, certo? Mas eu vejo hoje essa garotada, ela tem vergonha de trabalhar. A gente vê uma juventude hoje que, por exemplo, eu vendia picolé na rua. Quem não trabalhou, né, alguns anos atrás na velha esqui, vendendo aqueles carrinhos de picolé? Hoje em dia, você falar para essa juventude que ela vai ter que empurrar um carrinho de picolé, isso para eles é frustrante. Então, o trabalho, ele meio que perdeu o valor para essa juventude. A juventude, ela aprendeu hoje, vamos dizer assim, não vou dizer o mercado, mas talvez a internet ela tem algo de bom e tem algo de ruim. Então, hoje, esses influenciadores, com tudo que posta de parece da vida deles são maravilhosas. Isso, é uma vida irreal, né? Irreal, ela iludiu um pouco essa juventude nossa. E essa juventude, ela cresceu com essa base, tipo assim, ela quer escolher qual tipo de trabalho. Ela não quer começar um degrau de baixo, ela já quer começar lá de cima. Então eu vejo isso, assim, eles desqualificando muito o trabalho. Você vê isso tanto no trabalho, você vê isso numa roupa, você vê isso na escolha de um carro, você vê isso se tiver que andar a pé. Então hoje, dependendo do carro, a pessoa ela tem vergonha daquilo que ela conquistou de ter, sabe? Então eu vejo hoje que a gente precisa mudar essa realidade. Lógico que a gente tem que falar num cenário no Brasil, mas lógico que a gente tem que primeiro mudar a realidade da nossa cidade, entendeu? Então
A gente olha hoje também para dentro da nossa cidade, a gente vê que falta emprego, falta incentivo a essa juventude, entendeu? Então eu fico vendo isso e eu fico assim, cara... Isso te incomoda. Aonde que isso se perdeu? Onde está o erro? O erro está na sociedade, o erro está na família, entendeu? O erro está na falta, talvez, de empresas nas nossas cidades ou dentro do colégio. Entende? Isso faz você ponderar algumas coisas que para a sua vida foram tão importantes para formar uma pessoa como você é hoje, e você vê isso, essa deficiência. Sim, formar cidadão. A gente, tanto homem quanto mulher, de caráter, ele tem que ser formado desde baixo. Diego Laina, você pontuou aí algo que você considera muito importante, né? Trabalhar na juventude e esse olhar das pessoas quererem trabalhar independente do emprego. Você, como pré-candidato a vereador na cidade de Bicas, o que é que você pensa, você acredita que a política possa interferir nessa realidade que você enxerga? Primeiramente, na base infantil. Lógico que a gente não tem como mudar isso se a gente não capacitar os nossos professores, correto? E remunerar. Porque é uma profissão que hoje, por ser desvalorizada e não ter o devido respeito, principalmente dos seus alunos, né? Tem muita gente hoje que não quer mais se formar a ser professor. Então eu creio que hoje, se a gente puder ter um incentivo, primeiro, de qualificar esses profissionais, né? Lógico que eles já vão vir formados, mas eu digo qualificar por trabalhar com vida, trabalhar com humanos, né? E qualificar eles financeiramente melhor para que eles saiam de casa se sentindo mais importante, eu creio que já é a base de tudo. Já é o início. Lidar com pessoas não é para qualquer um. Uma coisa é você dar aula, outra coisa é você lidar. A gente lidar com o ser humano, a gente tem que entender o seguinte: às vezes o meu limite não significa que vai ser o seu. Às vezes eu vou resolver um problema muito mais rápido que você vai resolver, mas não significa que você não vai resolver. Então eu tenho que saber trabalhar com isso. Eu tenho que entender aonde é o meu limite, eu tenho que entender aonde é o seu limite, eu tenho que entender aonde é a minha capacidade, aonde é a sua capacidade. Né? A Bíblia ensina isso a gente. Né? Deus ele dá talentos a um a mais, outros a menos, porque eu creio que isso ele está ensinando a gente. Exatamente. Aquele que tem mais capacidade, ele vai trabalhar com mais. Aquele que tem menos... E um aprende com o outro. E um aprende com o outro. Mas todos eles alcançam o objetivo final de realizar as talentos. Então eu creio que a gente possa trabalhar isso com os nossos jovens. Lógico, no incentivo ao estudo, no incentivo mais tecnológico, entendeu? E, principalmente, dentro disso, se a gente conseguir trazer empresas para dentro da nossa cidade. Empresas que, dentro do nosso colégio, a gente pode trabalhar com gestão financeira. Eu não vejo essa matéria hoje, mas é essencial para o crescimento. O jovem aprender a mexer com finanças, entendeu? Ele aprender a mexer com essa gestão. Porque, por exemplo, a minha mente, para ela abrir, para hoje me tornar o barbeiro que eu sou, eu apanhei muito. Tive que aprender caindo, quebrando a cara e indo. Mas essa é a realidade, que se a gente abrir a mente desses jovens, eles podem empreender com qualquer coisa. Já dá um suporte desde cedo, né? Já dá um suporte desde cedo. Sem precisar apanhar. Sem precisar apanhar. Mas mesmo se tropeçar e cair, eles entenderem que eles não vão mais recomeçar do zero. Eles já têm uma base. Entendeu? E a política, você acredita que... Eu creio que todo mundo, se todo mundo possa crescer futuramente prosperando, crescendo num âmbito profissional, não tem nem por que a pessoa ter vergonha de querer trabalhar. A gente vai ver jovens querendo já empreender desde cedo. Porque é uma matéria gostosa. Quando você entende que empreender é algo fácil e que você pode multiplicar aquele pouquinho até ele se tornar muito, você cativa hoje o jovem a querer fazer isso desde cedo. Exatamente. Eu vi, a gente tem um exemplo, né, de um menino novo, ele queria um teclado para ele, menininho novo, escondido da mãe, ele queria um teclado para o computador dele, e aquele teclado era caro. O que ele pegou e fez escondido da mãe? Ele pegou um cado de bala que ele tinha e começou a vender escondido. E aquele ali ele foi comprando outro, escondidinho, até coisa. Quer dizer, ele sem saber, ele estava empreendendo para conquistar algo. Exatamente. Entendeu? Então eu creio que a gente possa trabalhar isso com a nossa sociedade. Trabalhar isso com a juventude. E pontuando para a gente chegar aí num ponto específico da sua pessoa, o que você
com toda essa visão e que acredita que a política pode transformar, o que você me diz para a pessoa que está te assistindo, que a sua pessoa na Câmara Municipal de Bicas, num futuro, você hoje como pré-candidato, o que você poderia mudar essa situação na política? Sim. Hoje eu me sinto um cara preparado, tá? Primeiro pela vida e segundo hoje através de Cristo Jesus, que mudou minha vida. Por isso que eu falo que são dois âmbitos completamente diferentes, mas lógico que tudo aquilo ali foi uma base para me trazer aonde eu estou hoje, tá? Então eu me sinto hoje um cara maduro, muito maduro para poder mudar essas questões na sociedade. Primeiro, como eu disse, trabalhando com jovens, trazendo recursos e incentivos para a capacitação dos nossos professores e trazendo ali cursos, algo que possa agregar dentro do colégio para que possa ali encaminhar esse jovem para no futuro, ou vamos dizer assim, no início dele da carreira profissional. Até ele chegar numa faculdade e tudo mais, mas ele entender que ele não precisa tomar uma decisão só depois que ele fazer a faculdade. Ele já pode começar a ter um ganho, ter uma profissão desde cedo, sem ter vergonha disso daí. Então, quem está ouvindo você, está te conhecendo, pode acreditar que você futuramente, na Câmara Municipal, vai fazer valer aí tudo isso que você está falando? Sim, sim. Eu lembro quando eu era jovem, se eu não me engano, foi na época do Barreto, teve um projeto social dentro da nossa cidade que chamava... Agora eu não vou me lembrar o nome do projeto, mas enfim, ele incentivava ali o jovem. Ali buscava um âmbito mais esportivo. Então tinha natação, tinha vôlei, tinha esporte solidário, isso mesmo, esporte solidário. Tinha futevôlei, tinha todos aqueles ali, área de esportes para o jovem trabalhar, correto? O jovem que fazia à tarde, ele tinha que estar presente na escola de manhã. A entrada dele para esse projeto era ser o quê? Ser presente dentro do colégio e ter notas boas. Não ser só presente, mas ter notas boas. E quem fazia o de manhã, ele tinha que ter a agenda dele de presente do dia anterior. Era condicionado. O que isso fazia? Você não via jovem na rua. Então o jovem, ele estava estudando ou ele estava aprendendo algo dentro desse esporte solidário. Foi uma pena que foi só 2 anos aquilo. Mas aquilo mudou minha vida. Me tirou da rua. Hoje a gente vê essa juventude perdida na rua. Porque o pai e a mãe ele tem que sair para trabalhar. Entendeu? A gente não pode culpar o pai e a mãe, porque hoje ele tem que sair para trabalhar. Mas e o filho? O filho fica em casa. Exato. Hoje a gente, beleza, a gente tem um colégio hoje integral, graças a Deus, a nossa cidade tem isso. Mas dentro disso eu creio que dá para a gente trabalhar. A gente tem a grade de ensino fundamental, que isso não pode faltar, mas dentro daquele outro período, que hoje eles trabalham ali, né, como fala, uma oficina, a gente pode incluir esses cursos. Exatamente. A gente pode ensinar esse jovem a informática, a gente pode ensinar ele a empreender, a gente pode ensinar ele sobre gestão, a gente pode ensinar ele sobre política. Porque para haver uma mudança na nossa cidade, eles precisam aprender em política. As pessoas, assim, o jovem precisa querer ter interesse na política. Exato. Entender o que é o legislativo, o que é o executivo, o que é o judiciário, porque senão eles ficam também sendo enganados, né? A gente cansamos daquele papinho de vereador. Prometo fazer isso, prometo fazer aquilo. A realidade é que vereador não promete nada. Quem faz é o executivo, é o prefeito. Exatamente. Né? Não tem nada a ver com o legislativo. A função do vereador é fiscalizar, é pegar as verbas, manter o que é o melhor dentro do âmbito para que foi destinado, saber se está sendo usado ou não. É fazer com que a cidade ela cresça, né? Fiscalizar para que não haja roubo, para que não haja corrupção. Então, é muito diferente. Então, quando essa juventude se interessar pela política, se interessar por ganhos próprios, a gente acabou. Não vai ter mais vereador que engana mais os nossos eleitores. E aí vai ser aquele vereador que sabe o que é ser um vereador, né? O que é ser político, o que é trabalhar em prol da nossa comunidade como um todo. Muito bem, eu conversei com o pré-candidato a vereador Diego Laina, que contou um pouquinho aí da história dele, para você conhecer ele um pouco melhor, um pouco mais. E
A gente agora vai partir para o nosso próximo episódio. Desejo as bênçãos de Deus sobre a sua vida, que ilumine a sua trajetória e peço a você que continue com a gente, porque tem muito mais aqui no nosso PLcast da cidade de Bicas. Eu agradeço, Grazi, essa oportunidade que você me deu aqui nesse espaço, tá? E fica aberto aí para uma próxima, se Deus quiser, a gente poder estar conversando muito mais sobre É só a primeira temporada.